Quando a mulher esquece quem é, pomba gira a lembra. Quando duvida da própria força, pomba gira fortalece. Guardiã dos caminhos e companheira das que renasceram das próprias dores, ela ensina que respeito não se implora. Pronto. Rubi, meu nome artístico. Esse é um nome que eu, desde criança, eu tenho esse apelido, por assim dizer, não é? Porque eu sou muito branquinha, toda vez que eu ficava nervosa ou alegre, eu ficava muito vermelhinha. Então as pessoas começaram a falar, olha, Rubizinha, ou então tomate, mas a Rubi depois eu vim descobrir que é a minha pedra do signo, né? De Carneiro ou Áries. Então ficou assim a vida toda. E depois que eu retornei a minha caminhada na arte, eu falei, nada melhor do que eu pegar essa pedra poderosa, linda, maravilhosa, para mim é uma pedra extremamente poderosa, do que a gente fazer como se fosse o meu nome artístico mesmo. O que eu me entendo por gente, eu desenho, eu pinto. Isso é uma coisa, um dom, a gente chama de dom, não é? Um talento natural. Desde pequena eu tenho esse talento. Eu sempre fui muito curiosa, muito perceptiva do meio onde eu estava e sempre procurei o belo. Sempre fui muito por imagens, por perfeição. Eu sempre gostei da harmonia em si. E comecei a desenhar logo com 3, 4 anos de idade. Claro, condizente com a minha própria idade também, não é? Mas ali para os 8, 9, 10 anos eu comecei a desenhar mesmo coisas mais nanquim ou lápis HB, a fazer esboços e desenhos assim mais complexos. E aquilo chamou a atenção dos meus pais. Então, eles incentivaram até certo ponto. Depois eu vou contar onde é que eles pararam o incentivo. E me deram tinta e pedi para fazer uma boneca. Eu construí ali uma boneca de papel do nada, com essa idade, entendeu? Com cabelos. Então, assim, foi assim montado passo a passo, foi bem interessante. E pronto, comecei a pintar. Pedi quadros, pedi telas. Eles até tentaram me inscrever num curso, alguma coisa assim, mas eu não fiquei nem um mês, porque eu falei, não é isso que eu quero para mim. Eu com aquela idade, 9, 10 anos, entendeu? Pré-adolescência. Falei, não quero, não quero ser doutrinada. Olha a mentalidade para uma criança. Não quero ser ali doutrinada, porque o meu estilo é assim que eu vou pintar. Eu não vou aceitar ninguém me falar o que eu devo fazer. Isso, eu tô contando a história que foi assim mesmo, tá? E daí por diante eu comecei a pintar sozinha mesmo. Na casa dos meus pais no Brasil tem vários quadros, inclusive, né? E a sua arte sempre foi mística ou no princípio não era mística? Não, no princípio não, porque eu me inspirava muito. Eu estava na fase de aprendizado, né? Pessoal, o autoaprendizado. Eu me inspirei muito em Michelangelo. Eu sou fã incondicional da obra de Michelangelo pela perfeição e pela magia que há na obra de Michelangelo. E Leonardo da Vinci também me inspirou bastante, entendeu? Foram ali os dois grandes mestres que me inspiraram a ver o belo, a tirar a vida de uma arte. É igual a estátua de Davi, porque perguntaram para quando estava ali esculpindo no mármore, perguntaram para ele o que ele, para quem estava fazendo lá, eu não sei se foi o Michelangelo, se foi o Leonardo da Vinci, não me recordo aqui agora. Perguntaram para ele, mas como é que você consegue ver que tem aí uma pessoa? Falou assim, não, eu estou tirando a pedra da estátua. Quer dizer, ele já tinha na mente dele o que ele queria fazer, então ele estava dando vida, aquilo mexeu profundamente comigo. Uma obra que eu desenhei com 11, 12 anos foi Pietà. Não sei se você sabe a Pietà, que tem a Virgem segurando Cristo, né? Aquilo eu desenhei num papel, assim, aquilo até hoje tem na minha casa. Aquilo me comoveu profundamente, porque eu senti a emoção daquela obra naquele momento, e ao replicar, eu consegui passar para mim e para quem via, entendeu? Ali para os 12, 13 anos de idade eu fiz essa obra.
Aí entrou a fase da pré-adolescente, onde você tem que descobrir o que você vai ser, né? E meu pai era médico, numa cidade do interior. Eu falei, eu quero seguir artes, eu quero seguir decoração, tudo que tivesse a ver com arte. Ele falou, não, você não vai fazer isso, porque isso não dá dinheiro. Aí ele falou assim, não, você vai seguir medicina. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque o exemplo que eu tinha do pai que sempre estava ausente, eu falei, eu não quero isso, entendeu? Aí ele pegou e falou, não, então você faz medicina dentária ou odontologia. Eu falei, tá, fiz, com 17 anos já estava na faculdade, entendeu? E foram assim durante mais de 20 anos, por assim dizer, uma carreira artística deixada de lado. Adormecida, né? Adormecida, sim, adormecida. Sempre que eu. Mas eu nunca deixei, eu quero deixar bem claro, eu nunca deixei de enxergar a vida e as coisas com os olhos da arte, da artista. Porque cada paisagem que eu via, cada coisa que eu achava e que eu me encantava, eu amo flores, ou nuvens, paisagem de pôr do sol. Eu sempre procurava na mente falar assim, quais as camadas de tinta, como é que eu faço para pintar isso, como é que eu consigo chegar nisso, que emoção, que isso. A minha mente nunca parou, entendeu? Mas na vida cotidiana eu tive que parar para seguir isso aí. E pronto, foi assim que teve que ser. E vocês, assim, quem nasce com a alma de artista consegue ter um olhar sobre as coisas muito particular, né? Vai procurar o belo nos detalhes, na vírgula. É espantoso. Na verdade, eu sinto que além do belo, eu procuro a alma daquilo que eu tô vendo. Eu não sei se eu consigo me fazer entender. Eu procuro a alma, o sentimento. Eu procuro aquilo que pode passar para alguém, para mim. Primeiro eu sinto em mim, para depois eu repassar para uma tela, por exemplo, entendeu? Então, se aquilo não me toca, porque existem vários modelos e várias vertentes de arte no mundo. Arte moderna, arte mosaica, Salvador Dalí, assim, são vários tipos de olhares. E alguns eu não me identifico, entendeu? Cada um tem o seu significado, cada um tem o seu papel no nosso mundo. Isso aí é fato. Mas eu nunca me identifiquei com aquilo que não fosse belo. Agora me conte, sabendo agora como é que você começou, porque você nasceu assim, nasceu com esse olhar, com essa alma de artista. Como é que a espiritualidade entrou dentro do seu universo? Na verdade, além de ter nascido com alma de artista, hoje em dia eu acho que eu posso dizer, quase que afirmar, nasci com alma de bruxa também, não é? Porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre conversei ali com os animais, sempre abracei árvores, sempre senti saudade de um lugar que eu não pertencia aqui. Sempre foi latente desde pequena, entendeu? Mas eu senti o pulsar da terra. Meu pai tinha uma fazenda quando eu era criança, e eu gostava imenso de estar na natureza, assim como eu gosto até hoje. E eu colocava a mão assim na terra e eu sentia o pulsar, eu sentia a vibração da terra, eu sabia dizer se vinha chegando alguém ou não. Eu olhava o movimento das nuvens, sabia dizer se ia chover ou não, entendeu? Falava, uma vez, eu adoro pescar, fica aqui registrado. Amo pescar, pesca desportiva, não para maltratar, entendeu? Amo pescar em rio. E uma vez meu pai falou assim: você quer pescar? Então vai lá, pega ali a vara, pega ali a isca e vai num ribeirão que tinha ali embaixo. Cheio de árvore, tinha uma ponte cheia de árvores assim, que entrelaçava. Eu tava lá pescando os lambaris. Isso aqui eu devia ter uns 14 anos. Pescando ali os peixinhos, os lambaris. Quando eu escuto o movimento, eu tenho uma audição muito, apurada, porque eu tenho TEA e TDAH também, entendeu?
Então, a minha audição e a minha mente ali não param, eu estou sempre ligada em tudo. E eu ouvi barulho de árvores, aí aquela intuição falou assim: fica quieta, não se mexa. Aí eu só vejo uma cobra verde descendo assim nas folhas. Desceu o peso dela fez a folha descer, tocar no chão da ponte onde eu estava, passou do meu lado. Eu quase que não respirava, eu só observei assim. Ela passou e passou para o outro lado. Quando eu consegui voltar a mim do susto, eu peguei tudo e fui embora. Eu contei, foi pai, encontrei uma cobra. Você tá doido? Então é assim, a minha conexão com a natureza sempre foi gritante, gritante, gritante. Nunca consegui ver e aceitar, por exemplo, maltratar um animal, essas coisas, eu choro junto, não gosto. Minha mãe matava galinha, me obrigava a segurar, eu virava o rosto e chorava, entendeu? Então, aquilo ali me embarcou profundamente. Até hoje eu levo esse respeito com a natureza, porque para mim a alma do mundo respira em cada elemento. A alma do mundo respira numa planta, respira num animal. Ali presente está um dos elementos da alma do mundo, da ancestralidade, da formação do mundo. Então, eu tenho essa visão de que tudo ali tem um elemental, tem um ser, entendeu? Hoje em dia, já aprofundando mais em estudos nesse sentido, eu vinha ver que realmente ali eu sempre tive razão nas minhas intuições, entendeu? Você, até em nós, né? Porque a gente se desconectou tanto da natureza que Sim. quando você fala do planeta, olha, a natureza do planeta, a gente não se inclui, Aí é que está o grande problema. né? Na minha concepção, todos são todos um só, é grande elemento, somos todos um só, um grande conglomerado de energia que respire, que tem uma alma anima mundi, entendeu? Então eu acho isso extremamente importante e que cada vez mais hoje em dia está se perdendo esse entendimento e essa conexão. O ser Exatamente. humano está separado disso aí, está se separando e está ficando cada vez mais estranha a situação. Como diz um amigo, para ficar bom vai ter que piorar. É por aí. Mas a gente já está nessa curva descendente já. Eu espero que sim. Tem dias que eu fico assim, meu Deus, A gente já está nessa curva muito, descendente. está chegando, que nem Não, mas já criança tem de muita 5 coisa anos. mudando já. Já tem muita coisa mudando nesse sentido, minha linda. Já tem muita coisa mudando nesse sentido. A gente anda vendo cada coisa escabrosas, mas em contrapartida, porque as leis herméticas, a gente sabe que o pêndulo da balança também tem que ter o equilíbrio, né? Em contrapartida, está tendo um grande movimento de busca mais do resgate espiritual também, entendeu? Há vários nomes para isso, eu não vou ainda entrar em detalhes aqui para dar nomes, tá? Pois agora é assim, aí atrás de você, eu tive a oportunidade de ver uma exposição sua. A primeira vez eu fiquei de queixo caído, porque eu olhava para os quadros e a impressão que eu tinha é que ele também estava olhando para mim. Jura? E eu falei, mas como é que pode uma pessoa fazer um quadro que é tão vivo, que tinha tanta expressão, que a impressão que eu tive foi que o quadro estava mesmo olhando para mim. Eu tenho fotos daquela feira onde eu estive, que você também esteve, Sim. de quadros seus, que até hoje, hoje de manhã eu estava olhando e falei, como é que como é que você chegou a esse tipo de pintura? É mediúnico? É mediúnico. Não sei explicar como é que eu cheguei nesse tipo de pintura mediúnica, para ser sincera, eu não sei dizer um trajeto assim linear, eu não sei explicar, entendeu? Eu voltei a pintar
quando eu entrei na pré-menopausa, ali com 48 anos de idade. Eu já tenho mais alguns bons anos pela frente, né? Então, ali aconteceu um evento muito marcante. Para mim foi um divisor de águas. Eu estava num ritmo muito louco e acelerado, trabalho como médica dentista em Portugal. E o universo já tinha me avisado, usado pessoas e pessoas que lá de fora, pessoas de dentro, para que você está muito acelerada, para que você não, uma hora Deus te para. Alguém falou para mim assim, eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro. E eu fui fazer uma sessão de reiki numa cidade que tem aqui do lado, que é em Tomar. Eu saí de lá e fui entrar num estacionamento, coloquei o pé numa calha, virei, quebrei o tornozelo na hora, tal. Parei 1 mês e meio parada, olhando pro teto. Porque tinha que ficar com gesso. Aquilo doía muito o tornozelo, entendeu? Não podia movimentar nada, sozinha em casa. Meu companheiro tinha que sair para trabalhar. Ele vinha me dar comida, vinha me dar banho. Eu falei, onde é que foi que eu cheguei? Aí levei um estalão, assim, da espiritualidade. Mas foi um estalo mesmo? Foi uma estalada na cara. Toma, acorda distraída, né? Foi aí que eu falei, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos parar para ouvir o que é que tá querendo dizer. Foi aí que eu voltei. Eu falei assim, não, agora eu preciso realmente voltar para a espiritualidade. E voltei exatamente quebrando todos os padrões culturais e hereditários da minha família, que era a tradição judaico-cristã. Então, eu falei, não, agora eu vou buscar além disso, porque eu sempre fui considerada, desde pequena, a ovelha negra da família, né? Então, vamos fazer jus à situação. Eu sempre fui a rebelde. Falei, eu vou estudar bruxaria. Eu quero estudar bruxaria. E comecei a estudar bruxaria. Foi aí que começou mesmo a aflorar, a ouvir mais aquilo que também já existia dentro de mim. O que faltava era eu permitir essa conexão com a espiritualidade. Por a gente estar tão envolvida na correria do dia a dia, a gente muitas vezes negligencia essa ponte e deixa de ouvir o que é preciso. É o mais comum, né? Entre a gente que está no modo sobrevivência, Sim. a todo custo, é ter esse desligamento do nosso próprio eu. E está sempre com aquela sensação de está faltando alguma coisa e eu não sei o que é. E é esse desligamento. É essa reconexão. É essa reconexão que se faz tão necessária nos dias atuais, entendeu? E, por incrível que pareça, quando eu voltei a pintar, eu voltei a pintar assim mesmo. Você quer saber? Eu estou em casa, já conseguia ficar sentada, pedi meu companheiro para comprar tela e umas tintas para eu voltar a pintar. Não estou fazendo nada mesmo, já estou estudando bruxaria. Eu estou estudando, eu amo estudar, eu amo aprender. Isso é a minha sede de alma, é aprender. E me veio uma intuição para pintar Nefertiti. Assim. Eu falei, gente, por que será, né? Ainda não entendia. Fiz o esboço na tela de um rosto de Nefertiti saindo assim pela tela, assim, olhando assim. Tirei uma fotografia, tinha um Instagram profissional de medicina dentária natura e coloquei, voltando aos meus velhos dons e atos, né? Na hora, uma amiga minha que mora em Lisboa, que é brasileira também, por um acaso hoje em dia é uma grande empresária, eu devo muito a ela. Ela falou assim, esse quadro é meu. Eu estava à espera de alguém pintar a minha deusa Nefertiti, esse quadro é meu. Uau! Falei, o que se passou aqui? Ela falou assim, há muito tempo que eu estava à espera de alguém pintar um quadro como esse. Não mexa, não faça mais nada. Porque eu queria colocar ali uns detalhes, uns floreios assim, né? Ela, não mexa, não mexa. Porque ela também vai por esse caminho da espiritualidade, ela também estuda muita coisa, ela tem me ajudado bastante também. Não mexa. Terminei o quadro e entreguei pessoalmente. Foi para casa dela. Ela falou assim, a minha vida mudou daí.
Passado um mês, ela falou assim, olha, Rubi, agora eu quero um dragão. Eu falei assim, mas você quer um dragão? Eu falei assim, tá bem, então, você quer um dragão de quê? Eu quero um dragão que traga prosperidade. Eu falei, ok. Consegui ali canalizar uma imagem. Eu uso a inteligência artificial para me gerar protótipos, tá? E eu vou juntando uma coisa na outra, uma coisa na outra, tem ali um esboço. Depois que eu coloco na tela, eu deixo a intuição e a canalização fluir para as alterações necessárias que precisam ser feitas e são feitas e corrigidas, né? Esse dragão, eu demorei praticamente um mês a fazer esse quadro. Era uma energia, eu não entendi ainda, era uma energia tão pesada, mas pesada não no sentido de ser má, mas no sentido de ser antiga, ancestral, e que eu não consegui avançar enquanto eu não realizei certas ritualísticas. Aí é que começa a entrar a parte interessante. Eu fui obrigada a ir desenvolvendo ritualísticas próprias para cada energia que se apresentava. Eu tive que arrumar uma fonte de água, eu tive que colocar, toda vez que eu ia pintar, tinha que colocar uma música oriental, eu tinha que acender determinadas velas, determinados incensos, e a coisa começou a fluir, mas como eu ainda não tinha conhecimento no mundo mais ocultista, eu não conseguia estar mais de 2 horas pintando, porque vinha ali um cansaço, um peso e um calor. Falei, o que está acontecendo? Eu conversei com a minha amiga, ela falou assim, ela dava risada e falava, é assim mesmo, tá no bom caminho, continua. Conectada. Tá. Ficou, assim, maravilhoso. Depois eu vou disponibilizar fotos para você, Sim, tá até bem? para as pessoas aqui do canal Exatamente, e vendo a isso, sua para vocês arte. entenderem, tá? E fui obrigada a arrumar uma maneira de dar alto relevo na armadura que ele tinha aqui, assim, assim. Eu tive que arrumar ali uma maneira de dar um alto relevo que eu consegui usando cola quente. Olha, veja, né? Olha, veio a intuição, põe, depois faz ali uma pátina em dourado por cima. Isso é uma coisa que é minha assinatura, é o mexer com o brilho e o dourado para dar vida também, entendeu? E isso foi fluindo, porque eu não fiz escola, não fiz nada, não tive aula, entendeu? Foi fluindo, eu fui sendo orientada. Tá, eu levei, ficou belíssimo o quadro, lindo, eu entreguei para ela. E ela colocou lá na casa dela, depois de mais ou menos uns 3, não, mentira. Depois de uma semana mais ou menos, ela me chamou e falou, vem, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, o que foi? Olha, primeira coisa, a vida financeira minha já começou a mudar, já as portas já se abriram, os clientes já estão vindo mais, entendeu? Tudo melhorou na vida financeira, mas tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu tinha uma mulher que vinha fazer faxina aqui pra mim, já há muito tempo. E ela chegou para fazer faxina esses dias, depois que o quadro ficou na parede, e falou assim, depois passou um tempo, ela virou para mim e disse, eu não volto mais. Ela falou assim, mas por quê? Não, eu não me sinto bem na presença desse quadro aí, eu não tô me sentindo bem, eu já não quero mais ficar aqui. Oi? Tá, a mulher foi embora. Passado algum tempo, ela descobriu que a mulher estava roubando ela. Estava roubando os bens da casa dela. Percebe? Então é assim, e a minha amiga, ela batizou o quadro, ela deu nome ao quadro, que além da vida que eu canalizo, ela deu mais vida ainda, nomeando aquela energia, e ela conversa com esse quadro todos os dias, quando ela vai sair para o trabalho. Então, foi um espírito protetor, um espírito ancestral da prosperidade, uma energia antiquíssima, entendeu? Que tinha que vir para ela. E eu fui o meio usado para isso. Fantástica. Que história. Eu estou toda arrepiada. Até os pelinhos do dedão do meu pé estão para cima. Fantástico. Mas é aí, Robi, você consegue captar a alma do que você está pintando. Eu tento.
Eu tento, por exemplo, pessoas que encomendam um quadro comigo. Eu tive um pedido muito especial de uma pessoa no Brasil que queria o caboclo. Tá lá no feed do meu Instagram, tem lá o caboclo pena vermelha. Extremamente lindo, ficou um quadro de 1,20 m de altura, foram as dimensões. Toda vez que alguém encomenda um quadro, eu faço uma videochamada com essa pessoa. Isso é um passo essencial que eu fui orientada a desenvolver. Falando, faz isso, que realmente é preciso você entender se eu estou apta ou não a canalizar aquele quadro, aquela energia, entendeu? Então eu fiz o vídeo chamado com ele, e ele falou assim, olha, eu preciso de um caboclo, porque eu trabalho numa gira e eu tenho um caboclo, e ele quer se manifestar. E eu vi a sua pintura no Instagram, e era isso que eu estava querendo, era encontrar alguém que conseguisse canalizar a energia que eu preciso trabalhar. Beleza, você tem ali uma direção. Ele me mandou algumas orientações, depois eu gerei outra imagem. Ele deu o aval, falou, é isso mesmo, pode avançar. Esse quadro eu pintei em uma semana. E uma coisa que eu tenho que explicar aqui. Todo quadro que eu pinto e canalizo trabalha em mim em algum aspecto também. É via de mão dupla, tá? Eu faço a canalização da energia daquela entidade, ou daquele aspecto, ou se as pessoas quiserem chamar de arquétipo, tem toda a liberdade também. Trabalha em determinados aspectos em mim que eu preciso ser melhorada para eu avançar, para eu caminhar, para eu progredir, para eu evoluir. Dá o nome que quiser. E aquele quadro mexeu de tal forma comigo nas minhas estruturas, me retornou às minha ancestralidade, que quando eu pintei o rosto, a expressão do rosto daquele quadro, do caboclo, eu consegui, numa gnose, pintando o quadro, ir na história dele, em projeção astral, ir lá na história dele e sentir a dor que ele sentiu. Foi surreal. Foi surreal. E o porquê dele estar com aquela expressão tão trancada, tão assim, sofrida, doída, sabe? Não vou rir. É um caboclo muito sério, muito antigo, sabe? Eu consegui ver parte da história dele, aquilo mexeu de uma forma comigo que me fez modificar muitas coisas dentro de mim. Eu terminei o quadro, fiz a videochamada, ele ficou maravilhado, fiz o envio. Rubi, como é que você envia um quadro de 1 m e tal de altura para o Brasil? Eu tiro da moldura, eu enrolo, né, com todos os cuidados que são necessários e coloco depois eu mostro, em tubos de papelão, embalo tudo muito, muito cuidadoso e envio para DHL, que vai de avião, demora mais ou menos uma semana. Tem os custos, claro, do envio. Chegou lá, ele colocou numa moldura de madeira assim antiga. Depois ele me mandou um áudio e falou, Rubi, olha só, esse quadro era para ficar comigo, mas o seu caboclo não quer ficar aqui. E eu falei assim, e olha a história. Eu falei assim, eu tenho a resposta para você. Ele me disse que é para ele ficar no lugar onde as pessoas vão vê-lo. É preciso ter festa. Porque há uma comunicação, depois que eu faço essa canalização, parece que aquilo fica impregnado em mim também, entendeu? Fica reverberando. E eu tinha tido esse insight, eu falei assim, olha, o racional querendo sobressair o espiritual. Não é? Aí eu falei, não vou falar nada com ele não, mas quando ele tocou no assunto, que não era pra ficar na casa dele, eu falei assim, olha, que eu tenho um recadinho pra você, não é pra ficar nessa casa, é pra estar lá no centro, entendeu? E tem mais, faça uma festa, chama todo mundo e dê girassóis, eu não sei por que tá pedindo, mas dê girassóis, dá flores para as pessoas, e dê comida também, faça uma festa que vai agradar ele. E assim ele fez. Ele disse que foi um espetáculo, e o caboclo realmente agora manifestou nele, e ele está ali trabalhando, e o quadro está no centro.
Que espetáculo. É, É incrível como a espiritualidade usa esses caminhos para chegar em determinada pessoa, para ensinar qualquer coisa para a gente. E a maioria das vezes a gente está tão distraída que não consegue captar, muitas é. vezes, esses ensinamentos. E você está canalizando isso de uma forma tão bonita. Obrigada. No início, eu duvidava muito dessas coisas, porque, querendo ou não, a gente vai baseando também a nossa formação moral, a nossa formação intelectual, cultural, tem muito a ver com a base, que é a família, não é? E meu pai sempre foi muito racional, ele sempre procurou explicar todos os fenômenos, os mistérios, através da racionalidade. Então, eu peguei isso aí, e vou lhe ser bastante sincera, tem o que eu apanhei, o que eu o que eu levei de repreenda para entender que racional é uma coisa e espiritualidade é outra, entendeu? Que um não pode interferir no outro, principalmente a materialidade não pode nem deve interferir na espiritualidade. São coisas distintas. Eu enxergo assim. Quem enxergar diferente está tudo bem, porque são cosmovisões diferentes e pessoais. Eu quero deixar bem claro isso. Tudo que eu estou falando aqui com você é a minha visão pessoal, é a minha caminhada de vida, é a minha cosmovisão que eu venho desenvolvendo ao longo dessa jornada e dessa minha vida. E vai continuar modificando também. Então, quem tem opinião diferente, está tudo bem. É a sua cosmovisão, é o seu ponto de vista nessa vivência. E tá tudo bem, tá? Então, quando eu aprendi a deixar a espiritualidade fluir, falar e me usar, a coisa começou mesmo a ficar bonita, a ponto de criar obras de artes assim como essas, entendeu? Com essa aqui. Então, é assim, deixa eu ver se eu entendi. O curso de magia, você falou bruxaria, mas magia e bruxaria é a mesma coisa? Não, Não? não, peraí. Existem várias vertentes. Existe bruxaria, existe alta magia, existe, por exemplo, enoquiano, existe luciferianismo, existe satanismo, existem várias vertentes dentro do ocultismo, tá? E eu fui percorrendo um a um, aprendendo um a um. Não me fixo a nenhum como praticante exclusiva daquela vertente, tá bem? Mas o que eu queria dizer, eu pensava até que era duas Não, palavras para explicar magia, e não. eu via sempre uma bruxa como uma A maga, magia não uma está restrita. sacerdotisa, sei lá. Olha, minha linda, a magia não está restrita na bruxaria, muito pelo contrário, tá bem? Não está restrita de maneira nenhuma. A magia está em todas as outras vertentes também. Aliás, a magia também está na arte. Exato, era onde eu queria chegar, justamente aí, porque esse curso que você fez ajudou a você abrir o seu campo mediúnico. Também. E a Cada um. entender esse Sim, processo, porque você vindo de um sim, meio racional e tão sim. pragmático, o outro lado, Eu vim de um meio racional pragmático com muitas amarras, com muitos grilhões, com muitas tapas para você não olhar nem para o lado nem para o outro, e aprendendo a obedecer o que diziam que era que tinha que ser. Através de um livro que foi escrito por pessoas ao longo de milênios, entendeu? E que aquilo era verdade universal. Só que o meu espírito rebelde, meu espírito de bruxa, meu espírito ancestral nunca aceitou isso. Eu tinha que obedecer enquanto eu era dependente financeiramente da família, né, do pai. Mas depois que tive ali, fui crescendo, fui aprendendo vamos assim dizer, selecionar aquilo que ressoava com a minha alma, tá?
Mas eu preciso que você entenda que a magia está em tudo. A magia não está num curso de bruxaria, não está num curso de luciferianismo, não está num curso, vamos supor, esses dias eu estava vendo uma de enoquiano, por assim dizer, ou então de satanismo, onde tem a demonolatria, porque na minha visão, são energias que muitas delas já existiam antes da formação do mundo, entendeu? Muitas delas. E depois também foram surgindo egrégoras, onde se reuniram mentalidades afins, vibrações afins, foram formando determinadas egrégoras, diferentes culturas com determinadas visões. Por exemplo, você vê o povo Yorubá olhou para a natureza e enxergou, por exemplo, Xangô, por exemplo, olhou para o rio e enxergou Mamãe Oxum, você está entendendo? Mas são visões diferentes. Mas ali também, para mim, tudo isso tem a ver com a magia. A magia de você identificar seres, energias, movimentos, arquétipos. Pode parecer uma salada mista, mas não é. Eu acho até, eu arrisco a dizer que nós somos seres mágicos. Somos. Porque eu outro dia vi uma palestra do Hélio Couto. Sim. E ele estava falando, quando você fala, você deseja uma coisa e fala, ou por bem ou por mal, você está fazendo uma magia. Sabe por quê? De acordo com a física quântica, adoro conversar essas coisas, porque de acordo com a física quântica, a gente tem uma ideia. Depois daquela ideia, se ela ganha emoção, ela emite vibração. E quando você fala, você acaba materializando a intenção com a emoção, você materializa uma situação. Então, de acordo com esses livros antigos aí, diz que pelo verbo foi criado, quando Deus abriu a boca e abriu e falou e formou o mundo, ele quis dizer exatamente, esse livro quis dizer exatamente que é a Bíblia, né, óbvio. Resumindo e concluindo aqui, juntando uma coisa com a outra, tá tudo conectado com a vibração, com a intenção, porque nós somos seres vibracionais. Se você for destrinchar o átomo, as moléculas daquilo que somos formados, você vai ver lá que nós somos os elétrons que giram ao redor do núcleo, sem destrinchar mais a fundo, nós somos energia, entendeu? Então, se você vibra de uma determinada frequência, você atrai mais daquela frequência. Então, quando você abre a sua boca para falar com intenção e emoção, você atrai daquilo que você está vibrando, você está falando. Você pode criar, mas você também pode destruir, não é? E aí é que vem as palavras de maldições, por assim ver, tem bênçãos, mas também tem palavras de maldição. Sim, e isso é magia. Isso tudo é magia. Né? As pessoas A costumam gente tem o hábito de magia achar que branca e magia é uma negra. coisa além, mas nós somos seres Nós somos, mágicos. mas assim, eu não gosto da classificação magia branca e magia negra, porque às vezes a pessoa faz ali um trabalho e fala que é magia negra, mas às vezes não é. Sabe por quê? Porque a magia está na intenção do operador. Se você tem intenção de fazer dano, prejudicar alguém, pode ser até uma coisa tida como uma magia branca, mas a intenção que você está usando, aquilo é a intenção de destruição. Você está entendendo? Aí vira negra, como é que é? Então, eu não gosto muito disso. Eu acho que a intenção do operador, quando pratica uma magia, é que vai determinar se é uma magia de construção, de elevação, ou é uma magia para destruir e outros nomes aí que nós não vamos entrar nisso. Ok. Dada a definição dentro da nossa verdade do que é magia, vamos falar agora sobre bruxaria, porque essa eu não conheço. Ouvi falar, mas não sei a fundo exatamente o que é uma bruxa.
Porque a gente sempre tem aquele arquétipo e aquela visão dos desenhos animados, que é Sim, aquela senhora do caldeirão, que faz as poção, ou é aquela da Inquisição, que foi caçada porque fazia um chazinho, sim. né? O que é a bruxaria? Você é uma bruxa. Eu sou uma bruxa. Uma bruxa é uma mulher livre. É uma mulher que vive aquilo que nasceu para ser. Bruxa é uma mulher que usa do conhecimento que tem para viver a vida da melhor maneira possível e, quem sabe, também modificar a vida dos que estão ao seu redor. Isso para mim é bruxa. É ser uma bruxa. É eu dar ouvido à minha intuição, é eu dar ouvido ao meu chamado de alma, à minha verdadeira vontade e colocar ela em prática. É óbvio que dentro da bruxaria você vai encontrar técnicas para aprender a evoluir, a desenvolver essa intuição, essa presença que você já é. Ser bruxa é você entender que você é um ser, que você é a totalidade, que você é presença, entendeu? Agora, dentro do caminho da vertente bruxaria, existem vários aprendizados, existem várias subvertentes, por exemplo, a Wicca, de Gerald Gardner, ali na Inglaterra, ele criou a Wicca, né? Isso só para dar exemplo, tá? Por exemplo, um druida, que aqui na Europa, ali na Irlanda, tem muito. O druidismo é lindo e eles falam muito da natureza, o contato com a natureza também. Eu posso me considerar que se eu for estudar druidismo, eu também sou uma bruxa ali, naquela vertente, entendeu? Mas, basicamente, para mim, o que configura, o que caracteriza a mulher, a pessoa ser bruxa, ou bruxo, porque existe o masculino também, tá? É a pessoa ser plena, ser consciente de quem ela é, entendeu? E poder viver isso plenamente, exercer os seus conhecimentos, exercer os seus dons. Isso para mim é ser bruxa. Ok, ok. É que a gente tem esse arquétipo que foi nos desenhado e foge muito disso, quer dizer, o que você está falando é Sim, eu entendo o que você está você querendo dá definir. voz à sua intuição, dá Sim, movimento e ação à sua sim. intuição, e, né? Mas eu entendo o que você, onde é que você talvez queira chegar, porque Não, assim, eu quero usar como parâmetro o que as pessoas comuns eu sei. costumam imaginar, né, quando ouve a palavra bruxa, e não Mas é. deixa eu recordar você de uma coisa, talvez recordar ou talvez partilhar com você alguma coisa. Essa palavra bruxa surgiu muito quando a Igreja Católica Romana decidiu se sobrepor sobre o conhecimento ancestral ou pagão daquela época, entendeu? E muito desses conhecimentos eram através das mulheres, que geralmente ficavam em casa e que tinham contato íntimo com a natureza e que desenvolviam poções, chás. Hoje em dia eu posso falar que eu bebo poção todo dia, porque eu amo chá, eu bebo chá todo dia. Eu faço uma poção bruxa todo dia, entendeu? Então, mas naquela altura, para abafar tudo isso aí e fazer sobressair o dogma da religião cristã, por assim dizer, através do Império Romano, e depois ao longo do tempo também, a gente foi ali foi demonizado com esse termo. Inclusive tem ali o famoso Martelo das Bruxas, o livro, né, que foi usado para fazer aquela perseguição de vários anos, centenas de anos, uma vergonha, tudo aquilo, para calar não só o sagrado feminino, mas para calar toda pessoa que era livre. Foi dado esse nome de bruxa, pelo menos é a minha visão, é o que eu aprendi, entendeu?
como uma conotação do mal. Por isso que hoje em dia, nos desenhos, por exemplo, que a gente via aí quando era criança, que a bruxa era uma mulher que tinha um nariz desse tamanho, com uma verruga aqui, com o cabelo desgrenhado, e fazia feitiços com perna de cobra, perna de sapo, escama de cobra e pelo de gato, e tinha que derramar... Gente, que isso? Se hoje em dia a gente vai estudar melhor a bruxaria, você vai ver que muitos desses feitiços que têm esses nomes, que foram usados às vezes para que se transmitisse verbalmente ou oralmente, nada mais é do que você vai fazer uma equivalência a ervas que tenham essas características, entendeu? Não é nada que pegar um animal e fazer isso e aquilo, não. Às vezes elas faziam associações a determinadas ervas ou elementos e ingredientes que pareciam que eram, mas devido à perseguição que principalmente essas mulheres sofreram, porque, querendo ou não, vamos ser sinceros, o sagrado feminino é o lado da intuição, é o yin, percebe? O yin e o yang, o masculino e feminino, o completo, o oposto, mas que se completam e se continuam um no outro. O yin, o feminino, é a intuição pura. A mulher nasceu com esse dom, a mulher nasceu com o dom da vida. Dar a vida, o útero é sagrado, percebe? Então, as pessoas começaram a demonizar isso aí, porque o homem não tem esse poder, não tinha e não tem esse poder de dar a vida. E naquela altura, para impor uma religião, que não só era religião, mas também era um sistema político, óbvio que tem um sistema político por trás, entendeu? Convencionou-se isso aí de demonizar essas pessoas. E até porque, para a igreja que queria o controle, era perigoso pessoas que seguiam a própria intuição, né? Muito perigoso. Quando você segue a sua própria intuição, quando você segue o que seu corpo está lhe falando, o que o seu espírito está lhe intuindo, é perigoso. Para quem quer nos dominar, é muito perigoso. E continua sendo hoje em dia. E continua sendo hoje em dia. Mas assim, pessoas como nós já pelo menos conseguem ver onde é que estão as amarras. Conseguimos ver na grande A gente maioria. pode ainda não ter se libertado totalmente, mas eu já consigo ver onde é que está atado, onde é que estão os nós. Eu penso que, né? Mas é assim, eu acho que isso é uma coisa muito mais profunda, sabe? Porque não é uma coisa que eu gosto muito de falar. As pessoas demonizam muito as sombras. As nossas sombras, esse é o meu ponto de vista, as nossas sombras não são para ser excluídas, combatidas. As nossas sombras são para ser integradas. A gente sentar com a nossa sombra, a gente olhar para elas e vamos bater um papo, filha. Vamos bater um papo porque não pode continuar do jeito que tá, entendeu? A gente integrar, entender. E um que trabalha muito nisso aí, das sombras, entendeu? No subconsciente. E dentro dessas sombras existem muitas vertentes, existem muitas coisinhas que a gente vai descobrindo ao longo da nossa caminhada. Por exemplo, de crenças limitantes. É uma amarra, não é? Traumas vividos, outra amarra, não é? E isso aí já é a própria jornada da pessoa que ela tem que fazer com ela mesma para ela poder evoluir. Sim, está aqui o trabalho. O nosso trabalho todo agora é quase que individual, né? Precisa Outro ser. dia veio uma frase que dizia assim: a minha luz ilumina a minha sombra e a minha sombra protege a minha luz. Perfeito. Perfeita. Perfeita meia frase, perfeita. Né? Ela é perfeita. Você não pode excluir a sua sombra, que ela, de alguma maneira, é o soldado que defende sua integridade. Você tem que dosar e saber onde é que ela pode ir mais, menos, e fazer aquele controle. Exatamente. É isso aí, é definição perfeita. Eu adorei essa frase também quando eu li. Eu fiquei, nossa, que fantástico, é mais ou menos isso. Agora voltamos à nossa bruxaria.
e falar mais dos seus quadros, porque eu fico sem palavras, sério, e estou aqui sem palavras, só de olhar esse quadro atrás de si. Como mexe? Como mexe com alguma coisa cá dentro de nós? É uma mistura de estranheza com euforia, é uma coisa estranha. Deixa eu contar, já que você falou da feira, eu posso contar experiências de duas pessoas que me marcaram muito nessa feira. Você esteve lá, e você viu os quadros. Um dos quadros foi o São Miguel Arcanjo, o Arcanjo São Miguel, perdão, troquei aqui um bocadinho. Arcanjo São Miguel. Eu fui na sexta-feira, montei as coisas todas, tive que voltar para cá e me atrasei um bocadinho para chegar no sábado. Quando eu cheguei lá, era mais ou menos meio-dia, a Filipa, que é a organizadora do evento, falou: olha, tem aí uma pessoa que está desde cedo, disse que não vai embora enquanto não falar com você. Eu falei: será, né? E eu cheguei e ela veio conversar comigo e falou assim: esse arcanjo aí é qual? Eu falei: esse aqui é o Arcanjo Miguel. Ela falou assim: mas para mim, ele é Uriel. Eu falei: tá tudo bem, é como você vê, não tem problema. Ela falou assim: eu vou levar ele para casa. Eu falei: você vai levar ele para casa? Ela falou assim: é, que eu já estava à espera dele há muito tempo. E quando eu entrei no recinto da feira, não sei se você lembra, do recinto até onde eu estava lá no fundo, debaixo de umas escadarias, um lugar mais escurinho, entendeu? Da porta não dava para ver muito, não dava para ver a definição dos quadros. E ela disse que quando ela pisou no recinto, assim, ela olhou para o fundo, ela viu uma luz enorme chamando ela. Eu tô dando um relato que ela me contou, tá? E ela foi direto para lá. E quando ela chegou perto do quadro, ela viu o arcanjo descendo do quadro e chegando para ela, falou assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. E ela contava isso com lágrima nos olhos, aquilo assim, me deixa sem palavras até hoje, entendeu? Ela falou assim: eis-me aqui. Então, ela levou o quadro e tá lá. E ela também é uma bruxa aqui de Portugal, entendeu? E tá lá no ambiente de trabalho dela. Entendeu? E ela disse que ele tem vida, tem luz. Eu falei: nossa, sabe, que são essas experiências que vai confirmando a sua verdadeira vontade, que eu tô no caminho certo. Outra experiência que eu tive foi com o quadro da Kali. Lembra o quadro da Kali? Sim. Eu estava lá conversando com as pessoas, eu gosto muito de estar nesses eventos, conversando com um, conversando com o outro, trocando experiência, entendeu? E eu vi de longe uma moça parada em frente ao quadro da Kali, chorando compulsivamente. Eu falei assim: peraí, eu pedi licença às pessoas e fui ter com ela. Eu falei assim, pus a mão no ombro dela, falei: tá tudo bem? Ela falou assim: foi você que pintou? Eu falei: foi. Aí eu falei assim: mas você tá passando bem? Você precisa de alguma coisa? Ela falou assim: não. É que a minha ancestralidade, a minha família cultua a Kali. E eu tô num momento da minha vida que eu moro numa casa onde eu não posso ter a minha Kali, então eu não posso cultuar. E hoje, diante desse quadro, ela falou comigo que tá na hora de eu mudar, de eu sair daquela casa, de eu ter uma vida, e um dia eu ainda vou vir buscar essa Kali. E ela chorando compulsivamente. Ela falou assim: se não for essa, você vai fazer uma para mim. Não tem problema. Aquilo ali eu chorei junto com ela. Sabe? E eu tenho até hoje, tenho amizade. O mais bonito para mim é que essas experiências me agregam amizades no Instagram. Percebe? Eu converso com ela até hoje. Isso é lindo. Isso agregou para mim pessoas na minha vida que contribuem para o meu chamado. Aquilo foi maravilhoso. Eu não sei explicar, eu não sei explicar, juro, eu não sei explicar. Por exemplo, o quadro do mago que estava lá, você viu o mago. Aquele quadro, todo mundo queria levar ele. Aquele quadro. Porque a energia que movimentava, não me pergunta como que eu fiz, porque eu não sei. Eu estava ali em gnose, eu fui sendo orientada, entendeu? A pessoa andava de um lado para o outro e via a energia movimentando no quadro.
entendeu? Todo mundo queria levar o quadro, só que aquele quadro já tinha dono, tem dono, e hoje está com dono dentro. Foi um grande professor de tarô que eu tive, ele é um grande professor, que é o Frater Goya. Ele é uma referência mundial em enoquiano, por exemplo. Entendeu? Não estudei enoquiano, mas estudei tarô com ele. Então, eu fiz aquilo ali baseado nele, em gratidão a ele. Entendeu? E ele me autorizou a percorrer exposições com ele durante algum tempo. Agora já está com ele. Então, são coisas que eu deixei de tentar explicar pelo racional e só observo, e só observo e absorvo as coisas boas que trazem, as experiências que isso traz. Porque assim, os seus quadros, eu tive a oportunidade de ver, ele. A palavra, eu não consigo usar uma palavra exata para definir, mas tem vida, curiosamente, tão vivos. Foi Eu por isso que eu dei gostei, o nome Arte Viva. pois é, eu gostei da Rosa, que era a Pombagira, mas tinha um quadro africano. O Tule, dos olhos azuis. É. É, Você andava de lado, é, você ia para trás, você ficava em cima, é, o quadro estava te olhando. é. Aquele quadro está no Brasil hoje em dia. Uma pessoa muito especial para mim, entendeu? Tá no Brasil, aquele quadro, ele é surreal. É porque parece que sai do quadro e vem na sua direção e É, acompanha. Eu gosto muito de você observar aqui, eu adoro olhar, eu adoro eu também. fazer um olhar. Entendeu? É isso, foi a primeira coisa que eu vi quando você ligou a câmera. É o Foi a portal da primeira nossa coisa, é o intuição, é o portal. arquétipo. Exatamente, é o portal. Exatamente. E aquele quadro foi profundo. E foi num momento, olha, como eu digo, trabalha em mim também. Foi num momento que eu precisava ficar muito em silêncio. Ah, Rubi, de onde é que vem os nomes do quadro? Não sei. Não sei. Não me pergunta, eu não sei explicar. Eu olho para aquele quadro, vou canalizando, vou entendendo, vai sendo me passado informações, como eu devo trabalhar em mim também. Eu precisava muito trabalhar o meu silêncio interno, meu silêncio. Eu precisava entrar em mim, eu precisava me reconectar, entendeu? E nada melhor do que uma. Porque aquilo ali fez uma referência às Iones, que são aquelas sacerdotisas africanas que originaram, sacerdotisas, são energias primordiais, já sei, da cultura africana, são 3 Iones, se não me falha a memória, entendeu? São primordiais, são energias primordiais, que estão ancestrais mesmo. E uma realmente falou comigo, eu preciso do silêncio. Então eu baseei. Depois eu fui pesquisar onde é que estava vindo aquela imagem e eu entendi o que precisava ser trabalhado em mim. E a pessoa hoje em dia que está com esse quadro sentiu a mesma coisa. Então houve ressonância, houve ali identificação de propósitos, entendeu? Então é assim, eu crio um quadro sem pensar para onde ele vai, porque automaticamente a própria... Você pode falar física quântica, você pode dar nome de atração quântica, você pode falar atração vibracional, você pode falar ancestralidade, espiritualidade, o que você quiser falar, vai trazer a pessoa para quem aquele fala. Então tá. E eu posso falar que é um portal? Pode e deve. Porque Pode e na deve. minha visão é como se fosse um portal me levando para um lugar onde eu tenho que estar. Ou Eu durante um tenho. X tempo, ou como você está falando aí Não! Você acha daquele... que esse portal se fecha? Não. Não. Depende de você ativá-lo. Aí é que está o segredo. Cada pessoa que tem um quadro meu canalizado, por exemplo, tem um portal constante. Se ele vai estar aberto ou não, depende de você. Depende da pessoa que tem o quadro. Por exemplo, esse quadro do caboclo que foi para um centro, né, de Umbanda, ele é um portal que já foi consagrado. Ele é um portal que, por exemplo, deve ser, eu não sei, eu fico imaginando, durante as giras, durante as sessões ali, ele é um portal ativado. Depois neutraliza-se, entendeu? Então, por exemplo, Lúcifer.
Eu pintei um Lúcifer de braços abertos assim, que ele tá com um determinado sacerdote no altar desse sacerdote. Então aquilo ali é um portal que ele tem constantemente. Então, assim, é um bocado difícil ainda as pessoas entenderem que isso é um portal eterno. Enquanto a pessoa viver, enquanto tiver uma arte dessa, ela terá um portal para a vida toda. Depende dela querer ativar ou não. Não, agora eu preciso trabalhar essa energia, eu preciso desse portal para me trazer determinada coisa, eu vou ativá-lo. Como? A sua ritualística própria? Ou acendendo uma vela, ou ouvindo uma música, ou se conectando, olhando diretamente para ele, ou fazendo um assentamento, porque eu tenho pessoas que já fizeram um assentamento com os quadros que encomendaram, entendeu? São portais. Então, o investimento que se faz num quadro desse pode parecer um bocado elevado na determinada altura, mas é um investimento que você vai ter para a vida toda. Porque não é só uma obra, Não, isso é muito não. além do que uma obra de arte. As pessoas ainda não entendem que isso, por exemplo, um quadro desse, essa arte viva assim, desse jeito, no seu altar, você vai potencializar em muito as suas magias. Você vai potencializar em muito tudo aquilo que você faz. Você não tem um altar, você não é dessa vertente, mas você gosta desse arquétipo, gosta dessa energia, você pode ativar essa energia todos os dias. Tá Como a entendendo? senhora do dragão trouxe a prosperidade para dentro da Exatamente. casa dela, olha que quem não quer prosperidade, né? Principalmente a financeira. Eu tenho um relato para te falar. Eu não vou dar nomes, porque eu sempre preservo as pessoas e preservo a história também em determinadas partes. Isso já é outro tipo de... Eu posso me emocionar e você vai me desculpar se eu me emocionar. Nessa última feira que teve, eu fiz aí alguns quadros para levar para a feira e canalizei algumas coisas. Dentre elas, eu canalizei um jaguar. Você não foi dessa vez, foi? Você estava Eu lá? vi, não, eu fui Tava. lá a Tava. passeio, Você viu o jaguar, não viu? vi, Tava logo na entrada, assim, quando chegava era no o recinto. primeiro, Assim que eu fiz o vídeo, antes de ir pra lá, eu fiz o vídeo e postei. E uma pessoa me contactou, falou assim, preciso saber, no Brasil, preciso saber o preço desse quadro. Eu falei assim, olha, eu tô numa correria muito grande, eu preciso terminar aqui uns quadros para levar pra feira, e eu, assim que eu puder, eu respondo. No dia que, no primeiro dia da feira, no sábado, essa pessoa me contactou à noite e falou assim, por favor, eu preciso desse quadro. Eu preciso desse quadro, eu quero esse quadro para mim. Entendeu? Me dá o valor desse quadro. Eu dei o valor, eu falei assim, mas tem o transporte. Ele falou, pode calcular. E na mesma hora ele me fez a transferência, entendeu? Ele escreveu para mim assim, esse quadro que chamava Ix Balam, chama Ix Balam, tem uma conexão muito profunda com a história da minha família, porque faço parte dessa cultura inca do jaguar ancestral. E esse quadro, com esse nome, me fez remeter a uma pessoa que... me desculpa. Tá, eu vou contar como deve ser. O meu filho se chamava Balam. Ele já não está entre nós. Então, quando eu vi esse quadro do jaguar com o nome Ix Balam, eu soube que eu precisava ter esse quadro. Aquilo, eu desmoronei, eu chorei feito criança, porque eu percebi que era como se o próprio filho dele estivesse voltando para casa. Sério, perdeu um filho cedo, que tinha sido dado o nome de Balam, em honra ao jaguar, e eu canalizo um quadro de um jaguar, e é me dado o nome de Ix Balam. Falar o quê?
É fantástico como essas pontes de coração para coração transformam a vida das pessoas, não é? É, eu falei que eu ia me emocionar, peço desculpa. Você dá um corte aí, tá? Não, Você vai dar um corte aí, por não, favor. aqui o canal a gente é original e é humano. É o mais humano que a gente pudesse. Isso mexeu assim tão profundamente comigo que às vezes na minha caminhada a gente pensa em parar, porque às vezes eu penso que eu não estou conseguindo transmitir o que eu sinto quando eu pinto um quadro desse, como portal, arte viva, entendeu? E às vezes as pessoas não valorizam isso, não entendem isso. E quando eu falo o preço de uma arte dessas, as pessoas recuam. Mas quando você ouve uma história dessa, você fala, eu não posso parar. Eu não posso parar. Entendeu? Eu não posso parar. Porque se eu parar, eu vou estar parando a minha própria vida. Exatamente. E depois é assim, Rubi, a gente tem que entender, pelo menos eu vejo assim, os seus quadros é para quem tem sensibilidade. Ou que ela já está aflorando ou já está aflorada. Porque você não olha só uma figura. Você olha muito além do que uma figura. E o fantástico da sua obra está aí. Eu digo por mim, eu sou a pessoa mais aleatória desse rolê espiritual, porque eu sou muito distraída. Eu aprendo aqui, aprendo ali, e sou turista em todos os lugares e nunca tenho um ponto fixo para falar. Não, eu sou isso. Eu sou aleatória mesmo. Mas esbarro nessas coisas como esses portais, porque os seus quadros são portais. E é quando eu esbarro nisso que eu percebo que eu tenho sensibilidade. A minha alma está viva e está latente, entende? Então, você, querendo ou não, também faz de pessoas como eu, acorde ou tenha consciência de que, olha, você está enxergando. E Isso é o verdade. que você está vendo não é o que todo mundo está vendo, você está vendo além. E aí eu fico assim, é mesmo, é verdade. Porque eu sou tão aleatória nisso tudo. Eu falo, estou aqui, estou vendo isso, que bacana. Eu tenho sensibilidade para enxergar isso. Mas se não fosse o seu trabalho, eu não teria consciência dessa minha sensibilidade. O outro não teria, se não fosse o seu trabalho, o outro não teria acesso a estar mais um instante com o espírito do filho. E tantas outras coisas, não é? É por isso que você não pode parar, é por isso que agora você vai explicar, que eu não quero ser aqui tão lamechas e sendo tão profunda que eu quero que você conte. Como é que é? Eu quero fazer uma obra, as pessoas lá em casa têm uma ideia, já viram o seu guia. Se eu falar para você, por exemplo, olha, me apareceu um caboclo que tinha uma cobra vermelha e preta nos ombros. Você trabalha dentro dessa ideia? Eu alinho tudo. Eu alinho tudo.
Eu alinho, por exemplo, eu já pintei Daimon, eu já pintei um Daimon, eu já pintei Paimon, o grande rei Paimon da demonolatria. Foi espetacular. Uma conexão espetacular, entendeu? Então, não é por aí. O grande rei Paimon, ele trabalhou em mim, e trabalhou no meu redor também, me abriu portas, percebe? Então, não é por aí. Animais, pessoas, arquétipos, deidades, divindades, porque para mim é tudo um conjunto, faz tudo parte, entendeu? É tudo da nossa essência. Então a pessoa quer ter um quadro meu. Primeira coisa, entra em contato comigo, olha, eu gostaria de... Aí eu vou falar assim, qual é a sua ideia? O que que você tem em mente? Olha, é assim, assim, assado. Se a pessoa tiver alguma orientação, por exemplo, como você falou, olha, eu já vi o guia, é assim que tem que estar. Eu vou me reunir, vou fazer uma videochamada com você, porque eu quero ver você, eu quero ver a pessoa. Tem que ter essa conectividade, entendeu? Eu preciso ver. Eu faço uma videochamada, isso eu não abro mão, eu tenho que ter essa conexão, tá? Eu faço uma videochamada com a pessoa, converso com ela, pego a ideia dela, ou a referência dela, e falo, agora você vai me dar alguns dias, eu vou interiorizar essa ideia, vou ter a minha conexão espiritual, ver se comunica comigo, ver se eu sinto isso, se manifesta para mim, entendeu? Vou gerar algumas imagens. Volta aqui e a gente conversa de novo e apresento algumas opções, entendeu? Ok. Apresento algumas opções, a pessoa fala, opa, a pessoa fala assim, é essa. Geralmente, dentre 4, 5 opções, a pessoa sempre escolhe uma. É isso que eu estava querendo. Mas pode falar assim também, olha, você pode misturar as duas? Você pode pegar um elemento desse aqui, um elemento daquele ali e acrescentar. Eu faço isso na tela, entendeu? Então, com 2, 3 ideias, eu transfiro para a tela, consigo reunir todos os elementos que você quer, entendeu? Depois, avança, vamos avançar. O valor é esse, tá bem, tá beleza, vamos avançar. Durante o processo, é uma coisa muito interessante. Como eu entro em gnose, e eu entro na conexão com aquela energia, com aquela força, com aquele arquétipo, eu recebo insights, ou eu vejo coisas, um recado, e eu tenho que passar para a pessoa que está encomendando. E é muito engraçado, a pessoa fala, da onde é que você tirou isso? Como é que você sabe isso? Eu falei, não sei, eu não sei, entendeu? Então eu acabo sendo um canal também para a pessoa, além da arte. É muito surreal, é muito lindo isso, entendeu? Então eu vou anotando o que eu tô vendo, o que eu tô sentindo. Se a pessoa fizer questão, eu anoto, olha, eu acendi um incenso tal, uma vela tal, percebe? Eu passo isso aí, porque às vezes também pode ser uma forma de conexão futura quando a pessoa tiver a arte em casa, entendeu? Então eu acabo criando como se fosse ali um script, né, por assim dizer, para a pessoa também continuar isso em casa. Por isso que é tão profundo. Por isso que essa arte não é uma arte que você vai aqui no Portugal, chama loja de chinês, você vai e compra por 30, 40 euros. Não é. Tem toda uma ritualística, tem todo um preparo, tem todo um tempo, tem todo um... E outra coisa, é desgaste energético. É muito desgaste energético. Tem obras que eu pinto que são mais densas, que eu fico mesmo cansado, eu tenho que parar, tomar um banho de ervas, fazer um ground, colocar o pezinho no chão, ir para a natureza, entendeu? Ser bruxa é isso. Saber se reconectar e se recarregar também, entendeu? Então, tudo faz parte. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem entender que é um processo longo, é um processo que envolve muitas etapas para eu chegar numa obra de arte dessa. Sim, mas você não se preocupe se as pessoas vão entender, porque a sua obra é de sentir, porque fatalmente a gente fica sem palavras para expressar o que está sentindo quando olha Gratidão, querida.
Não, eu não estou falando aqui porque você é espetacular, é uma ótima mulher, é minha amiga. Eu estou falando sensações que eu tive. Fica difícil expressar em palavras o que a gente sente. Então, por mais que você tente explicar para as pessoas o processo e tudo mais, a pessoa vai sentir quando vê a obra. E esse Isso é o meu sentimento moto. realmente fica difícil de pôr em palavras. É estranho isso, né? É isso. Estranho. Você está vendo a minha dificuldade? O que eu estou falando agora é difícil eu colocar em palavras ou até em vídeos que às vezes eu edito no Instagram, entendeu? E que eu partilho lá com o pessoal. Eu tento ao máximo colocar em palavras ou em imagens ou em músicas, porque, e tem mais, porque agora eu aprendi também a fazer músicas para determinados quadros. Eu fui ali, vou ali no computador e gero a música, entendeu? Uma coisa está completando a outra, entendeu? E tá ficando bonito, é lindo. Então, é difícil a gente colocar em palavras aquilo que você tem que sentir, você tem que ver, você tem que presenciar. Entendeu? Eu acho que não é desse mundo. É? Se fosse desse mundo, a gente tinha palavras exatas, concretas, para explicar, expressar alguma coisa. Como não é desse mundo, é nosso espírito que sente, o espírito que nos anima, é que, eu conheço essa figura. A gente fica sem a tradução. Né? Eu não consigo mesmo explicar, você também não consegue. E as pessoas que também que têm nos meus quadros, eu converso com algumas, eu tenho muito contato ainda, outras nem tanto. Mas geralmente as pessoas de vez em quando vêm me contar alguns relatos, né, do quadro. E isso me deixa assim, sinceramente, estupefacta, maravilhada, honrada. O termo certo é me deixa honrada. Esse é o termo certo, me deixa honrada de poder fazer a diferença, de ser esse portal e esse canal para criar novos portais, novos canais, entendeu? Me deixa muito honrada. E pensar que o meu avô queria que eu fosse freira. Não nos Olha, termos. olha, nada contra, freira, eu não tenho nada contra ninguém, religião nenhuma, tá? Eu só sei dizer que não era o meu caminho. Não seria o meu caminho, entendeu? De maneira nenhuma. E que bom, Rubi. Que bom que você o encontrou. Encontrou o seu caminho, está fazendo essa trajetória e está certamente construindo pontes para que pessoas em conexão com elas mesmas ou com os guias. Eu costumo aqui brincar com as pessoas, ajuste o vosso GPS e vem conosco nessa viagem. E o GPS aqui em questão é o G de guias, P de protetores e S de simpatizantes, né? São nossos ancestrais, de família, que simpatizam com a nossa causa e que estão presentes na nossa vida. Então, o meu GPS, quando eu falo, olha, ajuste o vosso GPS e vem conosco nessa viagem, é esse GPS que eu estou me referindo. Gostei. E o seu quadro? Já tem ali a altitude, a latitude, longitude do GPS da coisa. Né? Já tem ali o ponto de chegada, o ponto de partida desse encontro. E que bom, Bi. Eu estou imensamente agradecida, honrada pela sua participação. Para mim, ficava aqui horas conversando consigo e trocando figurinhas, porque foi o que eu disse a princípio, todo mundo que passa aqui me ensina muita coisa. Me ensina muita coisa mesmo.
E eu fico, às vezes, também sem palavras de como agradecer as pessoas que passam, porque a maior beneficiada aqui ainda sou eu. Eu faço os vídeos para que as pessoas se encontrem, mas quem está aqui se encontrando sou eu. Eu é que estou encontrando o meu caminho e estou aprendendo com vocês todas e queria agradecer. Na verdade, você não está encontrando o seu caminho, você está reencontrando as pessoas do seu caminho, que fazem parte do seu caminho. Você está reencontrando essas almas, entendeu? Que talvez você já caminhou com elas. E você está agregando tudo isso de volta, um reencontro seu, não é? Oh, pode ser, não havia pensado dessa forma, mas é uma... É uma perspectiva, É, né? Porque aquilo que não é para estar no seu caminho não vai chegar até aqui, pois é. nesse canal, tá? Somente o que é para estar no seu caminho, que faz parte da sua história e da sua caminhada e da sua ressonância, frequência, história de vida ancestral, é que vai chegar até você. Pois é. Eu, uma vez, conversando com um guia, e ele falou, não se preocupe com os números, é frequência. Cada um que vier vai trazer uma frequência, e quem está destinado a entrar dentro dessa frequência... Vai vir automático, vem, né? A gente está para ter essa conversa já há algum tempo, né, minha linda? Desde o ano passado. Não foi por falta de convite, né? Porque não, mas eu sei, chamado, eu sei que você já me falou algumas vezes, mas olha, uma coisa que eu aprendi, tudo acontece no tempo que tem que ser. Sim. Tudo. Se a gente tivesse feito naquele dia que eu não estava passando bem, não tinha fluído como fluiu hoje, de maneira nenhuma. Pois é. Eu não tinha, se a gente tivesse tido essa entrevista naquela altura, eu não tinha tanta história bonita para te contar. E eu sei que tem muito mais, né? Porque isso aqui é resumido, a gente não faz uns vídeos muito longos, porque o pessoal se cansa. Quando é muito longo, se cansa. É muito longo, 2 horas. Por isso, a gente vai continuar essa conversa, mas eu vou só aqui pedir para que todo mundo toque no sininho, dê o seu like, faça um comentário, vai lá nas redes sociais da Rubi, vai estar na descrição desse vídeo, todas as redes sociais dela. Vão lá entender o que eu estou tentando expressar em palavras e que eu não consigo. Se vocês vão ficar de boca aberta também. Rubi, muito obrigada. Gratidão, minha linda. Muito obrigada, eu. Glorioso. Me sinto muito honrada, viu? Obrigada